Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que a Tua palavra não volte para o Senhor vazia. Em nome de Jesus Cristo, revela a Tua palavra, Senhor, para que o meu trabalho em Cristo não seja em vão. Revela, Senhor, a Tua palavra. Dá entendimento, Senhor, da Tua palavra. Dá sabedoria, Senhor, da Tua palavra. Dá entendimento, Senhor, da Tua palavra. Dá revelação, Senhor, da Tua palavra. Que a Tua palavra, que é viva, poderosa e eficaz, não volte para o Senhor vazia. A Tua palavra é poderosa, ela é verdade. Escudo ela é para todo aquele que nele crê. Nela crê. Manifesta a Tua glória com poder, em nome de Jesus, para que a Tua palavra seja revelada. E o Teu Espírito Santo em nós deixe claro a Tua vontade, o Teu propósito, seja revelado, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus, assim seja. Diga comigo que a palavra de Deus me seja revelada, que eu receba entendimento, entendimento total, perfeito entendimento da palavra de Deus. Eu recebo por fé revelação, sabedoria e entendimento, entendimento espiritual, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Podem se assentar. Abba, Pai. O Jaque ainda não coloca o tema não, tá? Pai, para a Tua glória, que a Tua palavra seja revelada. Agora é a minha oração, é a minha intercessão, que a Tua palavra seja revelada. Ó bendito Espírito Santo, faça aquilo que eu não posso fazer. Eu posso ler, eu posso pregar, eu posso ensinar, mas eu não posso dar o entendimento. Ó bendito Espírito Santo, faça isso para a glória de Deus, Pai, em nome de Jesus. Amém. Hebreus capítulo 12, por favor. Hebreus capítulo 12, preste a máxima atenção, que essa mensagem é inédita, você nunca ouviu, o tema é inédito, a ministração é inédita. Hebreus capítulo 12, quem já achou, diga amém. Coloque o seu dedo no verso 14. Hebreus 12, 14. E preste muita atenção. Nós oramos coletivamente e orei individualmente. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação. Sem a santificação, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Paulo não disse, mas eu digo, na sua vida. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Sem a santificação, você não vai ver Deus na sua vida. É isso que o Espírito Santo está falando. Segui a paz com todos. Paulo disse em Romanos, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. E agora ele está dizendo, siga a paz e a santificação, que é um estilo de vida. A santificação é um estilo de vida. Alô, escreva isso. Todos os crentes foram santificados. Hebreus 10, 10. Mas nem todos vivem em santificação. Todos os crentes, de conformidade com Hebreus 10, 10, foram
santificados de uma vez por todas. Vírgula. Mas nem todos os crentes vivem em santificação. O que resulta em não ver o Senhor em sua vida. Não há sinais, não há prodígios, não há maravilhas, não há milagres. E o pior, não há resposta de oração. Esse é o pior. Deus não atende a oração. Ele ouve, mas ele não atende. Teve um pastor que morreu porque Deus não atendeu a oração dele. Então, Hebreus 12, 14. Sem ação, você tem que sublinhar isso, tem que marcar, você tem que rabiscar, você tem que fazer alguma coisa para você nunca mais esquecer essa frase. Sem a santificação, ninguém, eu, você, nós estamos incluídos. Ninguém verá Deus. Aqui não está dizendo na sua vinda. Aqui está dizendo na sua vida, no seu dia a dia. Hoje nós vamos tratar de um assunto, o Espírito Santo vai deixar claro, motivos do porquê Deus não atende, talvez a sua, ou a de alguém, oração. Principalmente a oração de intercessão. Que é por outrem. Aí Deus não ouve mesmo. Segui a paz com todos, eu já orei, para que haja revelação e entendimento, eu já orei. Fizemos uma confissão de fé, coletivamente, e depois eu orei sozinho, já falei com Deus, estou em paz. Difícil fazer uma pregação, uma ministração dessa é muito difícil. O frio na barriga, as pernas tremendo, o temor, porque o que eu vou falar aqui vai ser forte. Já está sendo forte, logo nos primeiros minutos. Mas você tem que saber. Saber, e hoje você vai entender. Saber, você está lendo, você sabe. Hebreus 12, 14, você sabe. Porque você está lendo, está ouvindo. Agora, saber. Entender, ao longo da ministração, você vai entender. O porquê que sem a santificação, ninguém, talvez você, não tem como ver Deus. Ninguém verá o Senhor. Ninguém verá Deus em sua vida. Porque Deus tem que aparecer em sua vida. Amém? Por que você lê a Bíblia? Para saber dele? No começo da minha fé, eu lia e eu fiquei sabendo dele. O que eu fiquei sabendo? Que ele falava com Elias, com Moisés, com Eliseu. Ele falava com Paulo, ele falava com Samuel. Então isso eu fiquei sabendo, lendo. Aí depois que eu soube, agora eu quero que você esteja comigo também. Senão, qual o motivo de eu ler? Eu já fiquei sabendo que ele falava com Moisés, com Josué, com Davi, com Salomão. Eu fiquei sabendo que ele falava, agora tem que ser comigo. Então foi o motivo do porquê eu tenho e leio a Bíblia. Não tem outro motivo. No que eu sou beneficiado? Eu estou tentando ser o mais explícito possível. No que eu sou beneficiado se eu souber que Deus foi com Davi? Se ele já morreu e eu não sou Davi. No que eu sou beneficiado se eu ler e ficar sabendo que Deus foi com Josué, com Moisés? Eu vou ganhar o que com isso aí? Se eu estiver passando fome, eu vou continuar passando fome. A diferença é que eu vou saber que ele foi com Moisés. E eu continuo passando fome. Você consegue me entender? Que eu não sou beneficiado em saber. Agora, eu sou beneficiado quando ele é comigo, como foi com eles. Tem alguém entendendo o que eu estou falando? Abba Pai, não é fácil ser profeta. As pernas estão mole, tremendo. Não é fácil ser apóstolo. Porque trazer uma mensagem profética desse nível que vocês vão ouvir, não é fácil, é quase impossível. E eu não falei nada ainda. Primeiro você tem que saber, digam bem forte, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Bom,
Gálatas capítulo 5. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Diga comigo, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Agora diga, o que isso quer dizer? Gálatas 5:19. Olha aqui o que impede a santificação. Por consequência, o não ver o Senhor. Gálatas 5:19. Paulo diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Olha aqui o que impede a santificação, por consequência impede de ver o Senhor. Gálatas 5:19. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, eu poderia colocar vícios, orgias, aqui eu poderia colocar promiscuidade e coisas semelhantes a estas. E coisas semelhantes, a lista é enorme. A lista é enorme, aqui não está falando de fumar, não está falando de falar palavrão, não está falando de... Aqui a lista é enorme, não está falando de mostrar o dedo para as pessoas na rua, a lista é enorme. Não tem pessoas que mostram o dedo para o outro? Tem pessoa que manda para aquele lugar? E por aí vai, a lista é enorme. De obras da... Ou seja, atitudes carnais. É bom você escrever, diga comigo, obras da carne são atitudes carnais. Diga, por estas atitudes, fala para o seu irmão, ninguém verá o Senhor. Porque Paulo mandou seguir a santificação. Sem a santificação, mas como é que vai ter a santificação com essas obras aí? Com essas atitudes? Para falar assim? Se você está envolvido com TikTok, WhatsApp, mandam mensagens para lá e para cá de mulheres nuas, orgia, prostituição, você vai ver o Senhor quando? E recebe e manda. Recebe e manda mensagens de orgia, de prostituição, de sacanagem, pronto, falei. De prostituição, de orgia, de promiscuidade. Quando é que você vai ver o Senhor? Se Paulo diz para seguir a santificação. Sem a santificação, mas vai ver o Senhor como? E quando Paulo diz ver o Senhor, é ver o Senhor em sua vida. Não é igual Isaías, eu vi o Senhor num alto, não é isso. É ver o Senhor em sua vida. Uma vez, eu vou até mostrar, não vou falar não, vou mostrar. Deixa o Gálatas 5 aberto. Vou mostrar. Abre aí em Atos, por favor. Olha o que aconteceu com Paulo uma vez. Olha o que aconteceu com Paulo uma vez. Provavelmente aconteceu mais, né? Mas eu vou mostrar uma vez. Atos 22. Eu não dei o tema ainda, hein? Daqui a pouco. Atos 22. Atos 22, verso 17.
Paulo falando. É só um exemplo. Atos 22, 17. Paulo disse: voltando eu para Jerusalém, Atos 22, 17, quando orava no templo. Então quer dizer que Paulo orava. Se eu for fazer um estudo aqui, orava no templo, orava na sua casa, orava no dia a dia, orava na cadeia. Ele estava preso, Atos 16. Paulo orava, cantava hinos. Então Paulo orava, igual Daniel. Na verdade, crente ora. O que eu falei? Crente ora. Não existe crente que não ora. Porque se o crente não ora, ele não é crente. Ele é qualquer coisa menos crente, ué. Porque para ser crente tem que falar com Deus. Então tem que orar. Quem é que te falou que não precisa orar? Da onde surgiu essa fortaleza na sua mente? Que não precisa orar? Paulo, o nosso apóstolo dos gentios, orava. Olha uma experiência dele. Atos 22, 17. Voltando eu para Jerusalém, quando orava no templo, eu recebi uma unção. Achei-me em êxtase. Presta atenção no que eu vou falar. Eu acredito 100% que foi aqui que Paulo foi arrebatado. Eu acredito 100%. Por quê? Porque aconteceu comigo dessa forma. 1994, estávamos num culto, acabou o culto, passamos na casa dos irmãos, fizeram uma pipoca, colocaram um chá, estamos tomando um café, começamos a orar, a pastora orando, impôs as mãos em mim, pum, caí na unção. Nós estávamos orando, quando eu caí na unção, o anjo apareceu e me levou, fui arrebatado. Então eu acredito, pela minha experiência, que nós estávamos orando, porque vamos falar a verdade, irmão. Você não acha que você vai ser arrebatado no dia que você está fazendo churrasco, né? É porque no dia do churrasco você não está pensando em Deus. Você não está orando, você está feliz, está alegre, está com a família, está com os amigos, mas você não está numa reunião de oração. Ninguém faz churrasco falando em línguas. Ninguém faz churrasco orando, intercedendo. Ninguém. Consegue me entender? Estou te falando, estou te mostrando diferente de coisas terrenas e carnais e coisas celestiais e espirituais. Então, para que houvesse o arrebatamento, Paulo tinha que estar no mínimo orando. Como é que ele vai estar fazendo um churrasco e vai ser arrebatado do nada? Se fosse assim, seria um perigo dirigir. Você pode estar dirigindo, ouvindo a música do Bee Gees e ser arrebatado. E bater o carro e a família morrer. Mas você está prestando atenção no trânsito. Você está numa rodovia, chovendo. Como é que você vai ser arrebatado? Deus não é Deus? Tem alguém entendendo o que eu estou falando? Então, está próximo o ser arrebatado com pessoas que estão orando ou envolvidas com as coisas de Deus. Quando estava orando no templo, achei-me em êxtase. Aí, segundo Coríntios 12, Paulo disse, eu fui arrebatado até o terceiro céu. Eu aposto 100% que foi nesse dia de Atos 22, 17. Que Paulo foi arrebatado. Porque, presta atenção. O Atos 22, 17 era o dia que aconteceu. O segundo Coríntios 12, ele está contando o que aconteceu. Ele não falou que dia que foi, mas lendo a Bíblia eu vi. Então só pode ser aqui nesse dia. Não tem outro texto que fala sobre isso. Volta para o Gálatas 5, 19. As atitudes da carne. As atitudes carnais, a vontade da carne, a natureza carnal. Qual que é a natureza carnal? Quais são as atitudes da carne?
Gálatas 5,19. Prostituição. Pastor, mas eu não. Talvez você não pode estar envolvido. Talvez você não faz, mas está envolvido. Está me entendendo? Não fuma maconha, mas só anda com maconheiro. Não fuma, não cheira, mas está traficando, não está envolvido? É a mesma coisa. Eu não me prostituo, mas está envolvido em prostituição. E nesse tempo de internet, quem está entendendo? O problema é, você não vai perder a sua salvação. O problema é que sem a santificação, esse para mim é o maior problema. Quem está entendendo? Não, para mim é o maior problema. O problema não é perder a salvação, que você não vai perder por nada. Jesus te deu a vida eterna. Você não vai perder a salvação. O problema é você não vê o Senhor. Está orando, está clamando, está inteiro. Mas você não vê o Senhor. Cadê o Senhor? Gálatas 5,19. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, seja ela qual for, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções e uma das piores, invejas. Pastor, crente com inveja? Você quer que eu mude a pregação e entre nessa área? Quer que eu mude o tema, a pregação e entre nessa área? Pastor, você acha que crente vai ter inveja? Quer que eu mude o tema da pregação e entre nessa área? Salomão diz que a inveja é a podridão dos ossos. Aí não precisa de diabo, né? Não precisa de diabo, não precisa de demônio. Se alguém tem inveja, é pior que o diabo, é pior que o demônio. Invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, das quais vos declaro como antes já vos preveni. Interessante que em Hebreus 12:14, Paulo disse: siga a santificação. Por que, Paulo? Sem a santificação. Pastor, o que Paulo está querendo dizer com seguir a santificação? Colossenses capítulo 3. É isso que ele está falando. Colossenses 3, verso 1. Seguir a santificação é Colossenses 3, versículo 1. Seguir a santificação é Colossenses 3, é verso 2. O que é seguir a santificação? Colossenses 3:1. Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo. Para aí. Eu já li Efésios 2, verso 6. Estáveis mortos, fostes ressuscitados com Ele. Não está escrito? Nós somos ressuscitados? Não é o batismo em Cristo? Morreu e ressuscitou? Então o que Paulo está dizendo? Se você é crente de verdade, é isso que ele está falando. Se fosse ressuscitados. Paulo, eu fui. Então, buscai as coisas que são de cima. Como é que eu vou buscar as coisas que são de cima se eu estou aqui embaixo? Se envolva com as coisas de Deus. É isso que Paulo está falando. Quem está entendendo? O crente não pode ficar alheio à Bíblia. O crente tem que estar com a Bíblia. Ele tem que estar com a Bíblia. Ele tem que estar com a Bíblia. Na casa, no carro, na rua, sei lá onde. Ele tem que estar com a Bíblia, com a palavra. Vira a página. Olha Colossenses 3. Olha lá, 16. Eu não falei que o crente tem que estar com a Bíblia? Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Como é que a palavra vai habitar se você não lê a Bíblia? Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Como é que vai habitar se você não se envolve com as coisas de Deus? Como é que ela vai habitar? O resultado? Sem essa santificação não verá o Senhor.
que eu estou querendo dizer? Segura aí, irmão. É forte, mas segura aí. Deus não aparece a qualquer um. Falei. Deus não aparece a qualquer um. Leia a Bíblia. A Moisés, a Davi, a Josué, a Samuel, a Noé, a Abraão, a Isaías, a Jeremias, a Samuel, por aí vai, a Sansão, e a Gideão, a Elias, a Eliseu. Cada um tem a sua história que Deus apareceu a eles. Você não pode ficar mais por muito tempo sem Deus aparecer a você. Ele tem que aparecer a você, irmão. Você tem que fazer alguma coisa. Se vira, ele tem que aparecer a você. Colossenses 3:1. Buscai as coisas que são de cima. Verso 2. Pensai nas coisas que são de cima. Olha lá. Colossenses 3:1, buscai. Colossenses 3:2, pensai. Em outras palavras, se envolva com as coisas de Deus. Se envolva com as coisas de Deus. Ninguém foi chamado para nada. Quem vem para a vinha foi chamado para fazer alguma coisa. Segundo Timóteo 2, numa grande obra. Então Paulo chama o reino de Deus de obra. Numa obra você não sabe pintar? Não. Você não sabe mexer com eletricista? Não. Você não sabe aceitar um tijolo? Não, não sei. Você não sabe colocar azulejo? Não, não sei. Sabe passar massa fina? Não sei. Mas eu duvido que você não sabe segurar água na massa do concreto assim. Pelo menos segurar a água. Duvido que você não sabe fazer isso. Abrir uma torneira para quem está mexendo na massa. Eu duvido que você não sabe abrir a torneira e segurar a mangueira assim. Ó. Quem sabe fazer isso? Então você já vai ser útil para o reino de Deus. Mas tem que fazer, né? Tem que pelo menos jogar água na massa, né? Porque se você pelo menos jogar água na massa, parece que não é nada, mas Deus está vendo. E o seu trabalho no Senhor não será em vão. Hebreus 6:10, Deus não é injusto. Ele está vendo a sua obra. Você não é pedreiro, não é eletricista, não é azulejista, mas você está jogando água na massa. Deus não é injusto. Você vai ser beneficiado. Ele vai aparecer a você. É isso que eu estou falando. Mas tem gente que não semeia. Você acredita que tem gente que não louva? Você acredita? Ah, pastor, você acredita que tem gente que não louva? Você quer que eu faça o quê, irmão? Eu vou fazer o quê? Paulo disse, quero que os homens orem levantando mãos santas. Tem gente que não levanta as mãos? Ah, é porque eu sou tímido. Então segura essa. Os tímidos não herdarão o reino de Deus. Se vira. Para de ser tímido, Então tem gente que não levanta a mão para Deus. Tem gente que não honra a Deus. Tem gente que não louva. Tem gente que não se entrega. Você é louco. Teve um irmão que me falou. Um irmão, hein? Você acredita? É uma vergonha ter que falar isso aí. O irmão falou assim, não, eu não, pastor. Eu não entro de cabeça em nada. Eu sempre fico com o pé atrás. Falei, vixe. Por isso que também... Ezequiel disse o quê? As águas são profundas, tem que atravessar a nado, mas você nunca se entrega. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém. Você nunca se entrega. Como é que vai aparecer um quarto homem na fornalha se você nunca se entrega? Como é que vai aparecer o anjo antes do leão te comer se você nunca se entrega? Como é que vai aparecer o anjo? Como que vai aparecer? Quem está entendendo? O negócio é sério, irmão. Você sabe o que diz Marcos 12? Aliás, foi Jesus que falou. Amarás o Senhor teu Deus de todo. Não é um pedaço. De todo o seu coração. De toda a sua alma. De todas as suas forças. De todo o seu... Não é pedacinho, é tudo.
Então, qual o tema, Jaque, por favor? A carne impede sua comunhão perfeita com Deus. A carne impede sua comunhão perfeita com Deus. Já viu falar de Mical? Tem gente que nunca foi cheio do Espírito Santo. Está errado isso aí. Tem gente que nunca foi cheio do Espírito Santo. Está errado isso aí. Tem gente que nunca foi cheio do Espírito Santo. Está errado isso aí. Você não é crente? Você não tem uma Bíblia? Você não congrega num lugar que invoca a Deus? Como é que você não vai ser cheio do Espírito Santo? Está errado isso aí. Mas está com o pé atrás. Não se envolve, não se entrega. A carne impede sua comunhão perfeita com Deus. Por isso o Gálatas 5. Por isso aqui, ó. Aqui o que impede a comunhão com Deus, ó. Prostituição. Talvez não faz, mas está envolvido. Impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedice, orgias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas, fora as que eu não falei, Paulo está dizendo, não o quê? Não o quê? Não. Vocês estão esquecendo de Hebreus 12, 14. Não o quê? Não verá o Senhor. Quem está entendendo? Como é que você vai ver o Senhor envolvido com as coisas da carne? Ou seja, você acha que ele vai aparecer a você? Se você estiver envolvido com as coisas da carne? Então, a carne... E agora vem uma frase profética que o Espírito Santo mandou falar, quando ele me deu essa mensagem. Imagina você envolvido com prostituição. E alguém te pede uma oração, porque ela está doente, está com algum problema. Se te pede oração, você vai ter que falar com quem? Com Deus. Mas estava envolvido em prostituição. Logo, a sua consciência vai te acusar. Então, diga a minha. Tem alguém que está entendendo o que Deus está falando aqui? E aí a oração não funciona. Mas por que a de Paulo funcionava? Atos 28. Interessante, né? Ou você acha que Paulo era melhor que eu? Que melhor que você? Melhor que nós? Tiago disse que Elias era homem igual eu, igual você, igual nós. Tiago disse que Elias era homem sujeito às mesmas paixões. Ele era homem igual eu, igual você, igual nós. E como é que Deus ouvia Elias? O menino morreu, o Elias ressuscitou o menino. Mas pode ter certeza que o Elias não estava envolvido com Gálatas 5, né? Pode ter certeza que o Elias não estava envolvido com Gálatas 5. A carne, ela acaba com a sua comunhão com Deus. E não tem maior inimigo que a carne. O diabo, Jesus já resolveu. Graças a Deus, Abba Pai. Mas a carne é você que tem que resolver. Porque você tem a sua carne e eu tenho a minha. Você resolve a sua e eu resolvo a minha. O diabo Jesus resolveu por nós. Hebreus 2,14. Mas a carne, você resolve a sua e eu resolvo a minha. E se eu não resolver e nem você, ninguém verá o Senhor.
Eis o motivo do porquê Paulo entregou aquele homem a Satanás. 1 Coríntios 5. Porque ele estava muito envolvido com as obras. Quem está entendendo? Paulo disse, vocês estão loucos, vocês nem se entristeceram. O homem está coisando com a mulher do pai dele, vocês não estão nem aí. Não fala nada. Vocês estão achando normal isso aí? Você é louco? Paulo falou, não aceito isso aí não. Atos 28. Atos 28, versículo 7. Próximo daquele lugar havia umas terras que pertenciam a Públio, o principal da ilha, o qual nos recebeu e hospedou bondosamente por 3 dias. O pai dele estava de cama, doente, com febre e desinteria. De cama, doente, com febre e desinteria. O pai de Públio estava de cama, doente, com febre e desinteria. Paulo foi vê-lo. E tendo o quê? O que Paulo fez? Impôs as mãos nele e o curou. Mas foi revelado algo pelo Espírito Santo. Que o quê? Já pensou você ir orar por alguém e a carne te condenar? Quando eu digo a carne, é consciência. Mas você aparece aqui, ó. Senhor Deus. Deus está mandando ler Isaías 38. Abre aí. Isaías 38. Isaías 38. Isaías 38. Está aqui. Isaías 38, versículo 1. Naqueles dias, Isaías 38, 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e fez o quê? Orou ao Senhor. Senhor, lembra-te. Cuidado quando você fala para Deus lembrar, tá? Porque Ele lembra mesmo. Quem pegou? Cuidado se você for falar, Senhor, lembra. Ele lembra mesmo. Principalmente da listinha de Gálatas 5. Vai que está lá envolvido, você vai falar para ele lembrar, ele vai lembrar. Quem está entendendo? Que não foi o caso de Ezequias. Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. Está aqui o currículo de Ezequias. Andei diante de ti em verdade. Não tem nada a ver com ser salvo, irmão. Você já não é salvo pela graça? João 10, 28. Jesus já não te deu a vida eterna se você morrer? Um assunto aqui não tem nada a ver com isso. Você já é salvo. Você já tem a vida eterna. O assunto aqui, Isaías 38, 2. 3. Andei diante de ti em verdade, com inteireza de coração, fiz o que era reto aos teus olhos. O Espírito Santo está mandando ler Jó, capítulo 1, antes de Isaías. Jó 1. Olha aqui, ó. Antes de Isaías, antes de Salmos, Jó 1. Já achei. Jó 1, verso 1. Jó antes de Salmo. Jó 1, verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Bom, lá em Isaías 38 era Isaías, né? Com Ezequias.
Agora é Jó. Jó 1:1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Ao currículo. Este homem era íntegro e reto. Temia a Deus e não praticava as obras de Gálatas 5. Ele se desviava do mal. Está claro ou não está claro? Está claro ou não está claro? Diga comigo, Jó era íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Aí o Isaías 38, diga comigo, Ezequias andou diante de Deus em verdade, com inteireza de coração, e fez o que era reto aos olhos de Deus. Por isso que Deus atendeu a oração de Jó, Jó 42:10, e por isso que Deus atendeu a oração de Ezequias. O que está escrito aqui? Ó? Qual o tema, Jaque? O que está escrito aqui, igreja? Mais uma vez, bem consciente. Você vai dizer a minha comunhão. A carne. Está meio bagunçado, né? A minha, vai. A carne. Quem está entendendo? Só quem está entendendo. Porque se você estiver entendendo, isso vai te ajudar muito. Ajudar no quê? Você vai tirar, vai se livrar das obras da carne e as suas orações vão ser atendidas por Deus. Vai santificar. Se sem a santificação ninguém verá o Senhor, isso é língua portuguesa, análise sintática. Se sem a santificação ninguém verá o Senhor, com a santificação todos poderão ver o Senhor. Diga comigo, a carne impede a minha comunhão perfeita com Deus. Você está entendendo que não tem nada a ver com salvação? Aqui está falando de comunhão perfeita com Deus. Comunhão perfeita. Comunhão perfeita. Em oração. Em adoração. Comunhão perfeita. O Espírito Santo está mandando falar mais uma vez. Tem pessoas que nunca se embriagou do Espírito. Antes de morrer, você tem que provar isso, irmão. Irmã, antes de morrer, você tem que provar isso aí. Eu vi um irmão cheio de Espírito, eu vi o pastor, eu vi a pastora, eu vi uma vez uma... Mas e você? Você tem que provar isso, irmão. Você tem que passar para o lado de lá. Você tem que provar. Se entrega. Se entrega. Espírito, alma e corpo. Se entrega. Abre o coração. Abre o coração, se entrega. Eu vou te falar uma coisa que eu descobri ao longo de 31 anos servindo a Deus. Deus não aguenta por muito tempo um louvor e uma adoração que sai da alma. Ele não aguenta por muito tempo. Se você louvar e adorar com a alma, ele se manifesta. Ele aparece. Nós temos provado isso nos cultos de sábado de oração aqui. Por falar, sábado que vem tem culto de oração aqui. Nós temos provado. É um culto que não tem muita pregação. É um culto que procuramos buscar mais a presença de Deus. Se envolver com as coisas de Deus. Como Paulo disse, buscar as coisas que são de cima. O culto de oração tem esse objetivo. Todo terceiro sábado do mês. Então, próximo sábado é o terceiro. Estaremos aqui, em oração, em adoração, em louvor, se envolvendo. Passa para o lado de lá, irmão. Se entrega, fala em línguas, fale com Deus mistério, adora, chora na presença, se derrama. Todos os profetas na Bíblia faziam isso. Davi, Salomão, Daniel, eles se entregavam e Deus o manifestava. Era uma glória tremenda.
Qual que é o tema da mensagem para terminar? Qual que é o tema? Mais uma vez, bem forte, bem pausado. A carne impede a minha comunhão perfeita com Deus. Você entendeu essa frase? Então você pode ler agora Romanos 8. Por isso que Paulo disse isso. Tudo na Bíblia tem uma explicação do porquê. Por que Jesus falou? Por que Paulo falou? Por que... Agora, se você entendeu essa frase do tema, agora você vai entender por que Paulo falou em Romanos 8. Olha lá, ó, abre aí. Depois de Atos. Olha lá. Romanos 8:8. Agora você entende. Romanos 8, verso 8. O tema: a carne impede a minha comunhão perfeita com Deus. Olha para mim. Quando eu falo comunhão perfeita, abençoado, eu estou falando de um nível profético. Olha para Samuel. Olha para os homens da Bíblia. Eu não estou falando para você olhar para os evangélicos, que está cheio de evangélico carnal, em adultério, com mentira, com falsa doutrina. Olha para os homens da Bíblia, o nível que eles viviam. Daqui a pouco eu vou ler um texto do que o Espírito Santo está falando. Diga comigo. A carne impede a minha comunhão perfeita com Deus. Por isso que Paulo disse em Romanos 8:8. O que Paulo falou em Romanos 8:8? Você está percebendo como que as coisas se encaixam? Qual o tema? Por isso que Paulo disse em Romanos 8:8. O que está escrito em Romanos 8:8? É óbvio. É claro que não pode agradar a Deus. Porque Deus é Espírito. Por isso segui, o primeiro texto, segui a santificação. Sem a santificação... Mas o que impede da pessoa ver o Senhor? A carne. Romanos 8:8. Os que estão na carne... Entendeu hoje? Entendeu? Vamos ficar de pé, com a Bíblia aberta, em 2 Crônicas, que é o texto que o Espírito Santo mandou ler. Como era, vou te mostrar como que era aqui, ó, a comunhão perfeita com Deus. 2 Crônicas, antes de Salmos, 2 Crônicas, capítulo 5. Mical tinha um problema. Ela era sistemática, né? Carnal, cheia de fortaleza. O Espírito Santo está mandando contar um testemunho aqui. Olhem para mim, por favor. Eu vou falar bem devagarzinho. Olhem para mim agora. Eu vou falar bem devagarzinho. Eu sou filho de pastor. O Espírito Santo mandou falar. Eu sou filho de pastor. Ou seja, eu nasci na igreja evangélica tradicional. E para mim um monte de coisa era pecado. Mulher não pode usar calça, mulher não pode usar batom, mulher não pode usar brinco, mulher não pode cortar o cabelo. Então eu fui criado com esses preceitos de homens. Paulo chama em Colossenses 2 preceitos e doutrinas de homens. E eu fui criado assim: mulher não pode batom, mulher não pode brinco, mulher não pode esmalte, mulher não pode usar calça, mulher não pode ter cabelo curtinho. E eu fui criado assim. E aí eu cresci, eu estava adulto. E estava numa igreja, num culto. Tinha uma mulher na minha frente, na hora do louvor. Foi a primeira experiência que eu tive, primeira vez que aconteceu. Uma mulher na minha frente, na hora do louvor, começou a falar em línguas. Eu atrás dela, ela na minha frente assim. Começou a falar em línguas e chorava e falava em línguas. E eu via que era do Espírito mesmo, não era carne não, ela estava cheia do Espírito Santo. Só que, quando eu olhei para ela, ela tinha tudo aquilo que me ensinaram que não podia. Não pode cortar o cabelo. Ela tinha o cabelo igual o dedinho, é bem baixinho, bem cortadinho assim, ó.
Não pode ter brinco, ela tinha brinco nas 2 orelhas. Não pode passar batom, aquele batom bem vermelho ela tinha. Esmalte, a unha era vermelha. Calça, mulher, estava com calça. Tudo que não podia ela tinha. Olha a experiência que Deus me deu. Tudo que o sistema disse que não podia, ela tinha. Só que ela estava na minha frente, cheia do Espírito Santo. Foi aí que eu aprendi, sozinho, porque os homens me ensinaram errado. Eu aprendi que Deus não olhava para essas coisas. João 4:24, Deus é Espírito, e importa que o adoremos em espírito e em verdade. Foi aí que eu aprendi que quem usava o batom era carne, quem cortava o cabelo era carne, quem usava calça comprida era carne, quem pintava a unha com esmalte era carne. Foi aí que eu percebi que Deus não olhava para essas coisas da carne. A mulher estava cheia do Espírito. Não vou esquecer nunca. Mulher não pode usar joia. Ela tinha aquele colar, sabe aquele colar de bolinha, que eu não sei como que chama, aquele colar bonito que as mulheres usam. Pastor, eu tenho não sei como que chama o colar. Aquele colar lá. Tudo que não podia ela tinha. Mas a mulher estava cheia do Espírito Santo, cheia da presença de Deus. E aquilo marcou minha vida. Foi aí que eu passei a não andar mais olhando o exterior. Porque filho de pastor da lei, né? Olha, aquela mulher de cabelo curto, aquela mulher de calça comprida, aquela mulher de esmalte, não. Eu olhava assim, fui criado assim. Até que eu tive essa experiência. 2 Crônicas 5, versículo 13. Para terminar a reunião. Para terminar a reunião, contanto que você tenha aprendido e entendido que a carne impede a minha, a sua, a nossa comunhão perfeita com Deus. Quem entendeu? Quem entendeu? Diga: carne impede a minha comunhão perfeita com Deus. Olha 2 Crônicas 5:13. Os trombeteiros. 2 Crônicas 5:13. Os trombeteiros e os cantores juntaram-se em uníssono, como uma só voz, para louvar ao Senhor. Você está entendendo o que você está lendo? Olha, vamos ver se nós estamos vivendo assim. Os trombeteiros, 2 Crônicas 5:13. Os trombeteiros e os cantores juntaram-se em uníssono, como uma só voz, para louvar ao Senhor e render-lhe graças, acompanhados de trombetas, símbolos e outros instrumentos. Ergueram a voz em louvor ao Senhor e cantaram. Eu tenho uma música também que nós nunca cantamos aqui. Cantei com o Milô antes, em 1900, na década de 90. Ele é bom, meu Senhor, seu amor dura para sempre. Ergueram a voz e cantaram: Ele é bom, meu Senhor, seu amor dura para sempre. Então a casa do Senhor se encheu de uma nuvem, e os sacerdotes não podiam, uma outra versão, não conseguiam ficar em pé para ministrar, por causa da nuvem, Maria, pois a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Quem é crente de verdade almeja e está buscando isso aqui. Quem é crente de verdade? Senhor, meu Deus e meu Pai, Teu Espírito pelo apostolado nos ensinou a seguir a santificação, pois sem a qual nem eu, nem ninguém verá Deus. Ninguém verá o Senhor. Isso fica claro que não podemos ser crentes de qualquer jeito.
Não podemos ser crentes carnais. Não podemos ser crente como aquele de 1 Coríntios 5. Não podemos ser crente de Romanos 8, porque os que estão na carne não podem agradar ao Senhor. Pai, obrigado por me ensinar. Devemos buscar as coisas que são de cima. Devemos pensar nas coisas que são de cima. No nosso dia a dia, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, na nossa vida. Sábado que vem teremos culto de oração, e devemos deixar nossas obras e coisas da carne, da terra, para nos envolvermos com as coisas do céu. Igreja, deixar as coisas dos homens para se envolver com as coisas de Deus. Deixar as coisas da terra para se envolver com as coisas do céu. Por isso que Paulo disse: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles, se envolver com eles. Meu irmão e minha irmã, Deus conhece o seu coração. Perto está o Senhor, além de habitar em nós. E Ele conhece o seu coração, e os seus pensamentos, e as suas intenções. O Espírito Santo está me falando aqui. É hora de se afastar das coisas da carne. É hora de tirar resíduos da carne da sua vida. Pai, e se envolver mais com as coisas de Deus. Tire as coisas da carne e coloque as coisas do Espírito. Tire as coisas da terra e coloque as coisas do céu. Tire as coisas dos homens e coloque as coisas de Deus. E então você verá o Senhor. Eu tenho visto o Senhor, e vim te ensinar a também ver o Senhor. Quem recebe, faça a sua oração onde você está. Não sei o que você vai orar. Faça a sua oração. Faça a sua oração. Está escrito: quando fizeres ao Senhor um voto, não tarde em pagá-lo. Tire os resíduos da carne da sua vida. Se envolvia? Para de se envolver com as coisas da carne. A partir de agora, não se envolva mais. Entenda como Deus falando com você. Entenda como Deus te ensinando. 3 coisas: tire as coisas da carne, se envolva com as coisas do Espírito. Tire as coisas da terra, se envolva com as coisas do céu. Tire as coisas dos homens, se envolva com as coisas de Deus. E então você verá o Senhor. Amém? A graça do Senhor seja com todos vocês. Vão com os anjos.